O governo federal realizou nesta quinta-feira uma solenidade de posse e despedida de ministros de Estado no Palácio do Planalto. Ao todo, 9 nomes do primeiro escalão deixaram o governo para disputar as eleições de outubro. As candidaturas foram incentivadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que busca aumentar o número de apoiadores no Congresso Nacional e em governos do Estado na reeleição. Entre as mudanças estão a saída de Tarcísio Gomes de Freitas, que disputará o governo de São Paulo, Tereza Cristina, que tentará o Senado pelo Mato Grosso do Sul, Damares Alves, que ainda não definiu para qual se lançará, e outros nomes como Onyx Lorenzoni, Marcos Pontes, Rogério Marinho, João Roma e Gilson Machado. Assumirão as pastas da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Brito, da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, do Trabalho, José Carlos Oliveira, da Ciência e Tecnologia, Paulo Alvim, do Desenvolvimento Regional, Daniel de Oliveira, da Agricultura, Marcos Montes, da Chefia de Gabinete, Célio Faria, da Cidadania, Ronaldo Vieira e do Turismo, Carlos Brito. Em discurso, o presidente Jair Bolsonaro criticou ataques à imagem das Forças Armadas. Hoje são 31 de março. O que aconteceu nesse dia? Nada. A história não registra nenhum presidente da República tendo perdido seu mandato nesse dia. Por que então a mentira? A quem ela se presta? O Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 64, votou pela vacância de João Goulart, com voto inclusive de Ulisses Guimarães. Quem assumiu o governo nesse dia? Não foi nenhum militar, foi um deputado federal, presidente da Câmara, de nome Ranieri Mazzilli. Por que omitir isso? O que aconteceu no dia 11 de abril de 64? Tivemos eleições indiretas na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, à luz da Constituição de 1946. E ali, com voto também de Ulisses Guimarães, o Congresso, com quase 100% dos presentes, elegeu o Marechal Castelo Branco como presidente da República, à luz da Constituição de 46. E ele só tomou posse no dia 15 de abril de 64. E prosseguiu a história. Citando Daniel Silveira, que estava presente, o chefe do Executivo também lembrou da liberdade do povo. Todos aqui tinham direito, deputado Daniel Silveira, de ir e vir, de sair do Brasil, de trabalhar, de constituir família, de estudar, como muitos aqui estudaram naquela época. O que aconteceu, imprensa brasileira? No dia 7 de outubro de 1984, houve um editorial na capa do jornal o Globo, assinado pelo jornalista Roberto Marinho, Julgamento da Revolução. E ele expôs ali toda a verdade. E a história seguiu. Bolsonaro disse ainda que as obras do governo militar é que tornaram o Brasil essa grande república. Quem esteve no governo naquela época fez a sua parte. O que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada. Seríamos uma republiqueta. O que seria da agricultura sem Geisel ter mandado Aulice Paulinelli a enviar para fora do Brasil jovens a estudar agricultura? E hoje nós somos essa potência no agronegócio. O que seria do coração da Amazônia sem Castelo Branco? Assinou o decreto criando a Zona Franca de Manaus. Certamente já teríamos perdido a Amazônia. A resiliência do povo brasileiro, o trabalho daqueles, naqueles anos de governo, foi difícil também. É uma luta da verdade contra a mentira, da história contra a história, do bem contra o mal. Por fim, o presidente voltou a criticar os ministros das cortes superiores e afirmou que eles estão atrapalhando o avanço do Brasil. A democracia e a liberdade é uma batalha diária. Deste governo, imprensa brasileira, vocês nunca ouviram uma palavra de censura à mídia, de controle social, de desmonetizar a página de pessoas que pensam diferente do presidente.
Temos inimigos assim. São poucos inimigos de todos nós aqui no Brasil. Poucos. E habitam essa região dos três poderes. Esses poucos podem muito, mas não podem tudo. Não sou mais forte ou machão que ninguém. Quando sentei em praça no exército, jurei dar minha vida pela pátria. Acredito que todos vocês aqui hoje juraram dar vida pela sua liberdade. Nós não podemos aceitar o que vem acontecendo passivamente. Ah, não é comigo? Deixa para lá. Ele pode ser preso a qualquer momento, mas não é comigo? Deixa para lá. Ele pode ter os seus bens confiscados, o seu salário retido. Ah, não é comigo? Deixa para lá. Vai chegar em você. Um ministro que não tem o que fazer, deve ser um desocupado, fica o tempo todo me processando. E nós aqui temos tudo para sermos uma grande nação, para sermos exemplo para o mundo. O que falta? Que alguns poucos não nos atrapalhem. Se não tem ideias, cala a boca. Bota a tua toga e fica aí, sem encher o saco dos outros. É isso, está aí um resumo da fala do presidente nessa cerimônia de hoje, que foi em Brasília, né, José Maria Trindade? Quero começar contigo essa análise sobre os tópicos que o presidente levantou. Foi aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, uma cerimônia cheia, eu estive por lá, e foi uma troca de guardas muito importante, né? A saída de 8 ministros. Vou começar por esse assunto. O presidente, né, e o grupo do presidente, eles decidiram o seguinte: trocar os ministros e não atendendo critérios políticos e nem demandas políticas, mas sim técnicas. Ficaram nos cargos os secretários gerais. O secretário-geral de um ministério é quem toca, de fato, o ministério, a pasta. O ministro, ele é muito político, faz viagens, participa de solenidades, recebe deputados, senadores e decide, sim, faz a linha política, né? O segmento político do ministério. E o secretário-geral é aquele que faz a coisa acontecer. Então, a ideia do presidente, ele disse isso aqui nos Pingos dos Is. Quem acompanha aqui os Pingos sabe que o presidente teve essa decisão para não dar descontinuidade ao governo. Projetos, essa história de reiniciar projetos, então é uma continuidade. Isso serve também para os 9 ministros candidatos, né, que eles possam ter ali a ajuda dos ministérios. Olha, Aros, o governo também elaborou uma espécie de cartilha através de uma assessoria da Advocacia Geral da União e da Controladoria Geral da União de como devem se portar esses ministros que entram e também os que ficam, né? Haverá uma campanha que eles não podem fazer política, mas também eles não podem recuar. Tem que mostrar o que o governo está fazendo. Esta é a decisão do governo. O ponto mais incisivo é essa crítica ao Supremo, que não é nenhuma revelação, né, Aros? Isso aí, infelizmente, está aparente e todo mundo está vendo, porque é o Supremo Tribunal Federal fazendo política contra o governo, contra o presidente, de forma grosseira. E a gente não tem nenhuma vontade de falar disso e de fazer esse juízo aqui. Como disse o Zé, nós desejamos o equilíbrio. Isso atrapalha a vida do país, mas não tem como não reconhecer. Você olha, por exemplo, falando da ministra Carmen Lúcia, ela recebe, personalidades no seu gabinete que fazem política abertamente contra o presidente da República. Quer dizer, esse tipo de ação, e ela já fez, palestras, né? É um desgoverno, etc. Isso é uma maneira muito grosseira, ostensiva, de fazer política, de alguém que tem uma posição de magistrado, que deveria ter economia nos seus atos e nas suas palavras, que não sejam nos processos, né? E isso, infelizmente, Aros, é generalizado na corte. Nós vimos, citado também pelo Zé, essa decisão da ministra Rosa Weber, que é pura política. Você tem, então, as diligências não encontrando, né, a materialização necessária para você prosseguir com a investigação, e ela prorroga o inquérito, indo na direção daquela política feita pela CPI. Isso, senhoras e senhores, é muito claro para a população.
Isso não é uma visão de análise sofisticada da política. Isso todos estão vendo acontecer, só que é feito de maneira praticamente geral pelos membros da máxima corte. Então, seguindo a escalação, Luiz Edson Fachin, ele espera a presença do presidente da República na Rússia para fazer um pronunciamento que parecia um comício sobre perigos de hackers da Rússia invadindo o sistema eleitoral brasileiro. Aquilo é evidentemente, uma construção alegórica para atingir o presidente, e volto a dizer de novo, grosseira, caricata, e por aí vai. O ministro Alexandre de Moraes, fora a maneira absurda e excêntrica como conduz esses inquéritos, sempre em direção contrária ao presidente e ao governo, faz também discursos, comícios sobre o gabinete do ódio e outras construções alegóricas. O ministro Luiz Roberto Barroso, a mesma coisa. É uma palestra atrás da outra, uma live atrás da outra, sempre tentando implicar o presidente numa teoria de fascismo, de ditadura, etc. e tal. Isso é política. E a gente tem para completar, fora diversos outros problemas, Gilmar Mendes chorando diante do advogado do Lula, que é o opositor, né, eleitoralmente, que foi reabilitado, descondenado pelo STF. Tudo que eu estou falando está dando para ver, né? É uma ação como se fosse uma ação partidária, sempre contra o presidente da República e contra o seu governo. E para coroar aí essa feira de demagogia vinda do STF, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral agindo de uma maneira colegial, praticamente, em adesões, curtições, enfim, em engajamentos com campanhas que embutem a ideia do fora Bolsonaro, vote contra Bolsonaro, etc. Isso tudo, Aros, é muito perigoso. Isso tudo é um fator de instabilidade gigantesco para o país. Uma parte do país parece estar querendo se acostumar com esse estado de coisas. O Supremo está aproveitando, né, que a parte da imprensa que virou consórcio sanciona isso, né, apoia isso. As manchetes são sempre favoráveis a essas alegorias trazidas pelo STF, e eles estão acreditando, então, que podem fazer isso e mais no ano de eleição. Eu acho que, evidentemente, o presidente está vocalizando o inconformismo com isso, com esse estado de coisas que, volto a dizer, é grosseiro, o Supremo fazendo política e a população esclarecida, a população toda percebe isso acontecendo diante dela. Se o Brasil fosse um país normal, o que houve em 1964, faz 58 anos já, estaria entregue aos historiadores. Mas, porque a chamada esquerda, né, vive fazendo com que o passado não passe, ele vem à tona a todo momento, comparado, não por culpa do presidente Bolsonaro, a um Brasil que é completamente diferente daquele. Ali se discutia o predomínio dos militares. Agora nós estamos vivendo um momento em que há uma evidente ditadura do judiciário. É claro que, por não ser uma força armada, ela se dá por outros meios, né? A hegemonia. Mas o fato é que nós temos o Supremo interferindo em tudo e criando, por exemplo, a figura do preso político, que é o Roberto Jefferson, a figura do exilado, que é o Alan dos Santos, e a figura do deputado com tornozeleira eletrônica, que é o Daniel Silveira. Isso é um completo absurdo, né? É uma ferida do Estado Democrático de Direito que deveria ser imediatamente removida, né? O presidente da República é o único entre os chefes dos três poderes que respeita a Constituição. A Constituição é agredida diariamente pelo Supremo Tribunal Federal, que hoje é uma instituição que age fora da lei.
com a cumplicidade covarde do Congresso. O Senado está acoelhado desde sempre. A Câmara mostra agora que existe trabalhando de joelhos, né, depois de permitir depois de não defender, né, tendo essa chance agora de se redimir do que fez quando aprovou a prisão do deputado Daniel Silveira, tendo a chance de se redimir, mais uma vez mostrou a covardia, né, interminável com que age. O presidente da Câmara agiu como um puxadinho humano do STF. E daqui a pouco ele vai saber que a injustiça feita a um é uma ameaça a todos. E o Daniel será o último deputado a ser perseguido pelo Supremo. Eu queria lembrar também que, quando vier a eleição, no momento da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral estará sendo presidido pelo Alexandre de Moraes. O que é preciso fazer agora é reagir. Eles não podem continuar tão covardes, não podem continuar exibindo a covardia que exibem, porque o Alexandre de Moraes mostrou mais uma vez que, quando acuado, ele corre para a frente em direção ao penhasco. E a Constituição não pode ser desrespeitada pelo tribunal, pela instituição encarregada de guardá-la, de defendê-la. O silêncio de políticos e juízes diante disso é um péssimo sinal, e no Brasil as coisas vão mal nesse campo e podem ficar muito piores.